Lucas 9:57. O tema da minha mensagem hoje é o preço de servir a Deus. Sim, existe um preço a ser pago por mim e por você se nós queremos de fato servir a Deus. Este evangelho de que você vem e você não precisa abandonar nada, largar nada, não é evangelho. O evangelho constantemente vai nos confrontar. O evangelho constantemente vai pôr a nossa vida em xeque. E nós vamos ter que mudar muitas coisas em relação à nossa vida anterior. Porque se isso não acontece na nossa vida, se você vem para a igreja e depois de anos você continua do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, com os mesmos tipos de amigo, com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de roupa, com o mesmo tipo de tudo. Talvez não é o evangelho que você está ouvindo. Você está ouvindo um coach, um palestrante de autoajuda, porque para servir a Deus de verdade há um preço e não é barato. Vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 57, diz assim a palavra do Senhor. Quando ia pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm as tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: permite primeiro que vá sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Verso 61. E outro disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir da minha família. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha para cá. Para você entender o que eu vou falar hoje aqui, você precisa entender o contexto que está sendo falado, ou seja, a pregação anterior e a que vai vir domingo que vem, no próximo domingo, se Deus permitir a gente aqui. Mas é necessário que você entenda todo o contexto aqui, porque Lucas, ele organiza o evangelho ali um pouco diferente de Mateus. Mateus, ele segue uma linha um pouco mais cronológica em relação aos fatos, vai acontecendo, ele vai escrevendo. Lucas, às vezes, ele junta temas que não são cronológicos. Olha, esse assunto tem a ver com aquele, por mais que foi falado depois, vamos passar para cá. Então, é importante você entender aqui a questão do contexto. Semana passada, eu terminei dizendo sobre o que é vocação. Vocação, e eu citei aquele versículo onde Jesus Cristo diz que as pessoas olhavam para ele e viam em seu rosto a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Ou seja, as pessoas olhavam no rosto de Jesus Cristo e sabiam, ele está indo para Jerusalém. É algo até meio difícil de explicar, Como assim? A pessoa olha para você e te vê determinado a fazer algo. Foi exatamente o que ele fez. O nosso Senhor tinha uma vocação. E qual era a sua vocação? Obedecer o Pai e morrer. Este era o seu chamado. Jesus, de fato, como um cordeiro, nasceu para ser abatido. Este é o seu grande objetivo de vida. E foi isto que ele acabou fazendo. Certa feita, os parentes de Jesus Cristo dizem assim: olha, se você quer ficar famoso, se você quer que as pessoas conheçam, vá a Jerusalém. Não fique só aqui na Galileia, aqui é interior, você precisa ir para a capital. E Jesus, de fato, foi. E ele poderia ir por duas motivações: ambição ou vocação. Ambição porque os grandes estão na capital. Você já viu o pastor que traz a revelação para outro pastor e que ele vai ser pastor no interior? Normalmente é só nas capitais, Porque é lá que está o povo. Ninguém, eu vou chamar para ser pastor em Pinda. Já ouviu alguém receber uma revelação dessa? Não existe. Por quê? É só São Paulo, os States, só para esse lugar. Mas Jesus Cristo, ele vai para lá com o único objetivo de obedecer a Deus. E aqui no versículo 57, como nós lemos assim: quando iam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. A conversão, minha e sua, é muito mais do que cultuar a Deus nos dias de domingo. A genuína conversão passa por uma vida de louvor ao Senhor. Tudo o que fazemos de fato, não apenas no dia de culto, não apenas os cânticos na igreja, mas o jeito como tratamos nossa família, o jeito como nós nos comportamos no trabalho, o jeito como nós tratamos as outras pessoas, tudo isso faz parte de servir a Deus. E o firme propósito de Jesus Cristo aqui em ir a Jerusalém, ele contrasta com a fraqueza desses homens que, ao serem chamados por Cristo, deram uma desculpa. E não deram desculpa de coisas ruins, não.
Olha o que um disse: Senhor, eu posso primeiro sepultar o meu pai? O outro: eu só posso despedir da minha família primeiro? Enquanto Jesus Cristo tinha a intrépida resolução de cumprir o chamado de Deus, estes 3 homens, eles colocam ali alguma barreira. 2, pelo menos, eles colocaram alguma barreira, né? E 2 desses homens que disseram: nós vamos contigo para onde quer que fores, para qualquer lugar. Estes homens foram repreendidos por Jesus. O que eu e você devemos se perguntar é: mas como? Como alguém pode dizer algo parecido com isso? Senhor, para qualquer lugar eu vou. E mesmo assim Jesus Cristo repreender. Talvez atrás das palavras de aceitação, de olha assim, eu vou, estava uma motivação errada. Então, mesmo eles se disposendo a ir, foram repreendidos. Então, com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor. O primeiro princípio é, de fato, motivações erradas. Isso talvez tenha sido o que fez com que Jesus repreendesse esses homens. No Evangelho de Mateus, Mateus vai dizer que era um escriba, alguém que tinha um conhecimento farto da lei do Senhor. E este escriba diz: olha, Senhor, eu vou para qualquer lugar com o Senhor. No Antigo Testamento, a Bíblia dá o exemplo de Ruth. Ruth, ela chega diante da sogra dela, é uma passagem usada muito em casamento. Já ouviu aquela passagem, né? Onde fores, irei, onde morares, morarei, teu Deus é o meu Deus, qualquer outra coisa que não seja a morte nos separará. Você ouve isso muito em casamento, né? O noivo dizendo para a noiva, ou vice-versa. Mas aquela frase, na verdade, foi dita de uma nora para uma sogra. A nora dizendo para a sogra: aonde fores, irei, onde morares, morarei. Eu era moabita, sim, mas a partir de agora, o teu Deus é o meu Deus, e nada que não seja a morte vai nos separar. Ruth disse isso. O escriba também disse: Senhor, eu vou para qualquer lugar. Ruth foi elogiada, e o escriba foi repreendido. Como alguém pode ter uma disposição dessa ainda a ser repreendido? Provavelmente porque esses homens tinham uma motivação errada no coração. É a única coisa que explica porque Jesus sonda todas as coisas. Eles poderiam ali talvez dizer assim: Senhor, eu vou para qualquer lugar. Mas no fundo eles estarem dizendo: olha, se eu vou andar com o mestre, eu vou ser bem recebido. Eu vou ter uma vida indolor, não terei problemas algum. Ou seja, eu vou ter o aplauso dos homens, porque quem que não gosta? Quem que não gosta do aplauso do ser humano? No versículo 58, Jesus, ele diz assim, leia comigo. Jesus respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Jesus não estava dizendo aqui: olha, eu não tenho casa própria. Não era esse o sentido, de forma alguma. Umas passagens antes, diz que Jesus fala assim: olha, discípulos, vão a Samaria, vamos lá, e preparem uma morada para mim. Diz a Escritura que os samaritanos não os recebem. Não queremos Jesus Cristo aqui, nem vocês. Quando ele expulsa um demônio em Gadara, logo após ele expulsar aquele demônio que ele tinha mandado para os porcos, diz a Escritura que as pessoas daquela cidade o mandam embora. Não queremos você aqui. Isaías 53 diz que o Messias seria o desprezado, não seria aceito. Então, uma interpretação que se tem para esse texto é a seguinte: o que Jesus estava dizendo para aqueles homens é: se vocês estão querendo me seguir, pensando que vocês terão boa acolhida aonde vocês forem, tirem o cavalinho da chuva. Na maioria das vezes, não terão. Na maioria das vezes, vocês não serão aceitos. Não tem nenhum problema a gente ser bem recebido de forma alguma. Eu falo por experiência própria, né? Eu sou muito bem recebido pelos irmãos. Aonde que eu vou? Puxa, os irmãos me tratam super bem. Consequentemente, minha esposa, meus filhos. Qualquer pessoa, no trabalho, se você é alguém dedicado, se você é alguém que procura fazer o bem para os outros, automaticamente as pessoas vão te tratar bem. Isso é comum. Não há problema nessas coisas. O grande problema é quando nós fazemos as coisas que são corretas com o único objetivo de sermos aceitos, bem-sucedidos, sermos recompensados por aquilo que nós fazemos. Aí nós passamos a ter uma motivação errada. Por que você é bondoso para com as pessoas?
para que as pessoas sejam bondosas com você ou porque Deus assim ordena? Porque você é cortês? Porque você é educado? Porque você trata bem os outros? Porque você quer que essa bondade volte a você? Essa é a motivação errada. A motivação correta é: faça o bem simplesmente porque assim o Senhor nos ordena. E o verdadeiro teste para mim e para você, sabe quando será? Quando nós fazermos tudo que é de correto, que está ao nosso alcance, e ainda assim não fomos recompensados. E ainda assim saírem falando mal de nós. E ainda assim caluniarem o nosso nome. Este vai ser o verdadeiro teste. É quando nós fazermos aquilo que Deus nos ordena, amar o próximo, fazer o bem para o próximo, e esperarmos talvez receber pelo menos algo parecido e recebermos o oposto. Aí é o teste para você. Aí é o teste para mim. Essa semana, o rapaz mandou um áudio para mim, e só dizendo assim: pastor, só agradecer, né, por todo esse período aí, e não vou mais. Criatura, como assim? Não vai? Não, vou em outra igreja agora. Eu falei: mas a gente fez alguma coisa assim? Falei: não, pastor, tá tudo de boa, né? Só, não quero ir mais. Aí fiquei furioso. É o teste. Calma aí, mas você trata bem, você visita, você faz o melhor, você ora. E quando as pessoas retribuem dessa maneira, o que você faz? Fica bravinho, fica nervoso? Chuta o balde? Nós devemos continuar fazendo aquilo que é correto. Por isso, o nosso alvo não pode ser aceito ou ser recompensado. O nosso alvo deve ser fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele, independente de qualquer coisa. Se você receber uma retribuição por conta da sua fidelidade, seja no trabalho, dos filhos, dos pais, do pastor, dos irmãos, que bom. Mas se a sua fidelidade não traz uma retribuição a qual você queria, não importa. O que nós devemos fazer é continuar sendo fiéis a Deus. Por isso, vigie constantemente as motivações erradas do seu coração, porque todos nós temos. Você tem. Eu tenho, todos nós temos motivações erradas, por isso devemos constantemente ver por que estou fazendo determinadas coisas. Pastor, eu não sou assim, eu sou quase que um anjo. Ai, meu Deus, até os apóstolos tinham motivações erradas. Lembra eles falando lá: Senhor, olha, quem vai sentar mais perto do Senhor na glória lá, né? Deixa os dois aqui, meus filhos. Esses apóstolos, esses homens tinham, você acha que eu e você não temos? Óbvio que temos. Mas outra coisa que esses discípulos poderiam estar procurando é segurança. Não é possível, eu vou andar com o mestre. Isso aqui é uma carreira estabilizada, gente. Não vou passar perrengue nenhum. Talvez na mente deles 13º dissídio, férias, está garantido. Estou com o Senhor e já era, né? O Senhor não dá nenhuma garantia. O que ele diz é o seguinte: as raposas, elas saem para caçar e elas têm a toca delas quando elas voltam para dormir. Comigo nem isso. Comigo às vezes nem isso você vai ter. Nós confiamos na provisão do Senhor dia após dia. Eu sei que o ser humano, né, ele gosta de mais segurança. Todos nós amamos. Você é assim. A própria palavra instabilidade nos faz balançar. O ser humano detesta a insegurança. É por isso que ele faz seguro de vida. Por quê? Se eu sofrer algum acidente, ele tem pelo menos alguma coisa ali. Seguro de carro. Faz seguro de tudo. Plano de saúde. Por quê? Porque não confia no nosso plano maravilhoso, o SUS. É porque ele ama a segurança. Quando ele tiver algum problema, ele quer que aquilo seja resolvido. Por que você acha que muitos procuram concurso público? Vocação? Não. Segurança. Estabilidade. Chova canivete, segundo dia útil, o pagamento está lá na conta. E às vezes esquecemos que esse desejo obcecado por segurança pode nos paralisar. Pode fazer com que você não venhamos a avançar em muitas coisas. Hoje de manhã, né? Antes de pregar, que eu prego com 2 filhos em casa, né? Então eles ouvem a pregação 2 vezes, ouvem em casa, ouvem aqui. E eu estou lá explicando para eles e falei: olha, tenho, né, um amigo que era muito inteligente, muito sábio. Sabe fazer um monte de coisa, um monte. E um dia eu estava conversando com ele, falando: lá no seu trabalho, você ganha quanto? Pastor, eu ganho 2.000. Falei: mas você não falou que no outro serviço, que você era autônomo, você estava ganhando 5?
Ah, pastor, mas lá é 2 garantido, né? Pelo amor de Deus, gente. Ele trabalhava só à noite. Mas você reparou como o medo faz justamente isso com a gente? Você vai abrir um negócio, mas eu vou largar isso aqui, que já é garantido, para arriscar. Porque quando você arrisca, tem a possibilidade de você errar. Só que tem a possibilidade de você acertar também. É assim que acontece. A segurança nossa está em Jesus Cristo, não está numa conta bancária recheada. Não. Não está em offshores no exterior. Não está num país prosperando, mas apenas em Cristo. Segundo, põe ele por favor, Miguel. Segundo princípio, adiando o discipulado. Versículo 59 vai dizer assim. Ele disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. Permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. Há 2 possibilidades de interpretação aqui deste texto. A primeira, que eu não acredito muito, mas também devemos levar em consideração, é a seguinte. Este homem disse, olha, permita que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Em que sentido? Meu pai está no final da vida. Meu pai já é velho, já está doente, ele precisa de cuidados. Então, se o senhor deixar eu apenas terminar de cuidar dele, porque cuidou de minha vida inteira, né? Assim que eu cuidar do meu pai, eu vou seguir o Senhor. Essa é a primeira interpretação. A segunda é que, de fato, o pai dele tinha morrido mesmo. O pai dele tinha morrido e ele disse, Senhor, só ir ao velório. Posso ir ao velório? Meu pai é para depois ir seguir o Senhor? E você reparou que como Jesus foi duro com esse homem? Não. Deixe que os mortos sepultem os mortos, quanto a você segue. Você pode pensar, pastor, isso é ser duro demais. E Jesus parece que aqui ele está se contradizendo, porque ele mesmo disse diversas vezes a importância de honrar pai e mãe, e aqui ele está dizendo para um homem, não vá nem ao velório do seu pai, não vá nem lá. Como que a gente concilia esse paradoxo, essa aparente contradição? Primeiro que eu e você devemos ver que nem mesmo coisas lícitas podem nos impedir de servir a Deus. Esse homem não estava dizendo assim, olha, deixa eu pecar primeiro, né? Deixa eu dar a última bagunçada, depois eu volto a servir. Algo totalmente lícito, mas esse homem estava usando algo lícito, provavelmente como desculpa para não obedecer e para não servir a Deus. E os fariseus faziam isso constantemente. Constantemente. Eles usavam um mandamento para descumprir outro mandamento. Olha o exemplo que a Escritura dá. Alguns fariseus ali, eles, quando queriam consagrar algo ao Senhor, eles faziam uma oferta corbã. O que era essa oferta? Eles pegavam algo, por exemplo, olha, a minha casa é corbã, ou seja, consagrada a Deus, é só para Deus. Para Deus. E Jesus vai dizer, ele vai xingar alguns desses homens religiosos, porque esses homens, quando deveriam ajudar os pais, porque este é o mandamento, é honrar pai e mãe. Eu sei que você ouve honrar pai e mãe, você pensa, é só assim, senhor, não fala alto. Isso faz parte. Mas honrar pai e mãe não é só isso. Principalmente aqui neste contexto, honrar pai e mãe era, na velhice, sustente-os com dinheiro. Eles não tinham INSS, não tinham aposentadoria, não tinham nada. Então, como eles cuidavam dos filhos a vida inteira, na aposentadoria, na velhice, se eles não tivessem condição de trabalhar, era obrigação dos filhos ajudar os pais. Essa obrigação não mudou muito, né? Devemos fazer isso. Só que o que muitos desses religiosos safados faziam? Eles pegavam um mandamento, deturpavam para descumprir um outro. Eles pegavam o salário e diziam, olha, meu salário é corbã, eu oferto ao Senhor. E por conta disso eles diziam para os pais, olha, eu não posso te ajudar, pai, né? Porque eu consagrei a Deus minhas finanças. E Jesus vem e os xinga, como assim, seus crápulas? Vocês estão usando o mandamento para descumprir o mandamento. Repare que nem as coisas lícitas podem nos separar do Senhor, nos impedir de servir a Deus. Se tem algo que a Bíblia constantemente diz a mim e a você, é a respeito de trabalho. Devemos trabalhar de forma árdua, devemos ser honestos, devemos acordar cedo, dormir tarde, não ser preguiçosos de forma alguma. O trabalho é algo lícito, é algo instituído por Deus e deve ser feito, encarado como uma vocação. Mas até mesmo o trabalho, que é uma ordenança divina, pode nos impedir de servir a Cristo. Por quê? Olha, você trabalha hoje,
Daí, faz hora extra depois, faz hora extra no outro dia, faz hora extra no outro dia. E nunca tem tempo para servir a Deus. Nunca tem tempo para vir ao culto, não vai ter tempo nunca para liderar um pequeno grupo, para ajudar na igreja, para estar junto com os irmãos na comunhão, porque eu trabalho demais. E a Bíblia diz que nós temos que trabalhar bem, pastor. Mas a Bíblia também diz que temos que ter folga. Um dia, pelo menos, da semana, né? E que o trabalho também não pode nos impedir de servir a Deus. Até a família, que ele está colocando a família em xeque. Que é algo mais precioso do que a família. Família é algo espetacular. Mas nem mesmo a família pode nos impedir de servir ao Senhor. A repreensão de Jesus Cristo em relação a esse homem não foi porque ele deliberadamente rejeitou servir a Deus. Foi simplesmente porque ele adiou. Adiou. Deus, né? Não dá, porque agora estou estudando para vestibular. Por isso não dá para frequentar a igreja. Senhor, agora faculdade, não dá. Senhor, comecei no trabalho agora, né? Como assim, né? Comecei no trabalho? Eu tenho que dedicar no trabalho, não tem tempo de servir a Deus. Então ele foi postergando aquilo ali. E depois do trabalho vem o casamento, depois do casamento vem os filhos. E daí você não tem tempo mesmo. Não devemos deixar nem essas coisas lícitas nos impedir de servir a Deus. Porque o chamado de Cristo para mim e para você é para agora. Não é para depois. Eu vou acertar algumas coisas aqui primeiro, eu preciso resolver algo para seguir a Deus. Ou será que você está dando uma enroladinha de propósito para não ter um compromisso genuíno com Ele? Por isso você fica sempre adiando. Nada, absolutamente nada pode nos impedir. Olha, a família é algo maravilhoso, maravilhoso. Estava falando esse dia para os meus filhos, olha, eu amo vocês, mas vocês jamais vão saber o tanto que é, porque vocês só vão entender o dia que vocês tiverem os seus filhos. Filho é algo espetacular. A esposa, então, nem se fala. Eu falo constantemente para eles, olha, eu amo vocês, mas juntando vocês tudo, não dá metade do que eu amo a mãe de vocês. Ela é muito mais importante para mim do que vocês. Deixo claro isso, para que quando eles casarem, eles possam fazer a mesma coisa com as esposas também. Saber que a esposa é a pessoa mais importante do mundo depois que se casa. Só que eu disse, eu só consigo amar vocês e a mãe de vocês é porque Deus me amou primeiro. E Ele deu vocês a mim. Então eu não posso inverter essa prioridade. Se um dia, Deus o livre, eles se colocarem frente a frente num embate, não podemos relutar. O Senhor deve ser sempre a nossa prioridade. E terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Terceiro e último princípio, um coração dividido. Em que sentido? Olha o que o homem disse, deixe-me apenas dar a Deus a minha família. Onde está o erro nisso aqui? Não há. Senhor, eu vou só passar ali, pegar a malinha, dar um tchauzinho. Pode? Algum pecado nisso? Nenhum. Só que lembrando, Jesus sonda os nossos corações. E o desses homens também. E ainda assim, mesmo por trás de uma frase nobre, ele conseguiu ver algo errado. É o que nós constantemente, às vezes, tentamos fazer. Você já percebeu tanto de desculpa que a gente, às vezes, tenta dar? Quantas vezes eu já me vi fazendo assim, já vi um monte de gente também. Oh, Deus, eu quero ficar rico, mas é para ajudar na igreja. Mentiroso. Mentiroso. Este homem, ele estava dividido. Aí Jesus diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse aí não é digno. Eu sei que talvez foge um pouco do nosso contexto, ainda mais por conta da modernidade a qual nós estamos, mas o que era arado, era tipo uma ferramenta onde se fazia sulcos na terra para se colocar a semente. Então o boi ia puxando e o homem ele ia atrás. E o que ele está dizendo é, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, vai arar torto, vai fazer o que é errado. Por isso colocou a mão no arado, vai trabalhar, olha para frente. O que passou, esquece. O Antigo Testamento dá o exemplo da mulher de Ló. Lembra a estátua de sal? Sodoma, povo pervertido. Queriam ter relações até com anjos. É daí que vem o termo sodomita, né? Sodomita. Diz a Escritura que o Senhor tira os seus dali e diz, olha, venham, mas não olhem para trás. O que a mulher faz? Olha. Ela olhou talvez para, igual meu filho falou para mim hoje, pai, acho que ela olhou para ver o espetáculo, né? Nós devia ser muito louco o negócio, fogo para lá e para cá.
Eu falei, eu acho que não. Mas algumas possibilidades, claro que há, né? Essa pode ser uma, claro que pode. Mas talvez ela, saindo de Sodoma, olhou para trás e disse, cara, o povo é perdido. Mas tem uns barzinhos bons à noite lá, hein? Puxa vida, aquele choppzinho lá é algo maravilhoso. Deu uma olhadinha. Talvez é o homem que, ele diz, eu quero servir a Deus. Mas ele não quer largar aqueles amigos que não prestam. Que só ensinam perversidade, besteiras, que não acrescentam nada de bom. Ele quer continuar no grupinho do WhatsApp. Ele quer continuar amigo de todo mundo. Não quer cortar relações com pessoas que não trazem nada de bom. Não estou dizendo que você não vai falar nunca mais, até mesmo porque como que a pessoa vem para Deus se você não falar? A questão é ser influenciado, frequentar os mesmos lugares, andar junto. Isso não pode. Óbvio que não. É um homem que faz isso, é a mulher que ela está lá. Oh Deus, eu quero servir a Ti, mas eu gosto tanto desse decote. Ai, como assim vou deixar para trás? Como? Vou largar essa roupinha curta, tem que aproveitar que o corpo ainda está bom, porque depois a tendência é ficar ruim. Como assim? Não vou usar mais biquíni na praia, aleluias. Não pode ser verdade isso. Então, ela até quer servir a Deus, mas não quer largar a mão da sensualidade, da impureza, da perversidade. Ela continua olhando para Sodoma, longe da modéstia, mas abraçada à sensualidade, mas dizendo, eu me sinto bem. É assim que eu me sinto bem. É claro, irmãos, eu citei aqui alguns exemplos negativos, mas repare, o texto não fala de exemplos negativos. O texto fala de coisas lícitas, permitidas. Está falando de dar tchau para a família, de despedir ali do pai ou da mãe. Então, seguir a Cristo, você tem que sempre pôr na sua mente o seguinte: não é algo que você faz apenas aos domingos aqui, não. É um absurdo as pessoas que elas dividem, né? A vida cristã, a vida de domingo e de quarta é uma, mas ele sai daqui, não, daí parece que vira a chavinha, né? Agora é outro. Não, no serviço é uma coisa, é o sagrado, né? Está aqui. Outra coisa é minha vida normal, né? Não existe vida normal. A nossa vida é para Deus. O seu trabalho é para Deus. O seu comportamento, o seu linguajar, a sua diversão, o seu lazer, todas essas coisas devem ser para a glória de Deus. É por isso que o servir a Deus, ele vai muito além do que um culto de domingo, mas é algo que deve realmente consumir todo o meu e o seu ser. Eu daqui a alguns domingos eu vou falar especificamente sobre roupa, né? E eu falo justamente sobre isso. Olha, quer saber se uma roupa é adequada ou não para você ir a uma festa? É só você perguntar, eu viria ao culto com ela? De domingo? Se você, puxa, eu acho que não. Então não é uma roupa boa para você ir para lugar nenhum. Lugar nenhum. Não devemos aceitar esse mar cultural invadindo as igrejas e andarmos pelo mesmo caminho, sendo que Jesus nos chama justamente para sermos diferentes. Porque convenhamos, deve ser tão desagradável, a pessoa vai lá no seu serviço e de repente você fala que você é crente, ela toma um susto. É sério? Não acredito. Você é crente? Deve ser terrível isso. Horrível. Todavia, quando pessoas, mesmo sem nós falarmos uma palavra sequer, elas veem a diferença em nós pelo comportamento, pelo linguajar. Eu falo para você, meu irmão, eu já tive no lado da perdição também, é óbvio, né? Eu percebi essas coisas. Eu lembro lá que no batalhão que eu servia, era impressionante. Hora do almoço, porque na época não tinha tanto celular ainda, né? Tinha, mas não tinha muita coisa. Era mais revista mesmo. Hora do almoço, soldado errado lá, tudo vendo revista de pornografia, tudo. E sempre tinha uns 2 ou 3 ali que estavam estudando, estavam separados deles, o pessoal chegava falando besteira, ele não ria. E eu percebia que, olha, esses daqui são diferentes. E quando acontecia algum problema com qualquer um, uma família, morte, enfermidade, alguma coisa, você acha que aqueles perdidos como eu era, recorriam a quem? Aqueles outros iguais a ele? Ou aqueles que eram diferentes? É por isso que eu e você devemos nos comportar de fato como Daniel,
não nos contaminarmos com as finas iguarias deste mundo, sermos diferentes. Eu não estou dizendo que você vai mudar o seu linguajar, porque tem gente que pensa que ser diferente vai comprar, a paz do Senhor, aleluia, bom dia, varão, tudo bem? Como está a varoa na sua casa? Amor, né? E pensa que é isso aí, é você colocar amém, tudo que você fala, em nome de Jesus no final de cada frase. Não. Mas também quiser falar, não tem problema. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com a mudança interior. E esse papinho de que, não, Deus não se importa com o exterior. Deus importa com o interior. Meu irmão, quer enganar quem? Quem gosta de beleza interior é decorador. Deus gosta, né, que a gente seja belo e decente por completo. Então, que nós venhamos, de fato, a saber que há um preço por seguir a Jesus Cristo. E você precisa, meu irmão, minha irmã, realmente saber. Pessoas que te levam para o bom caminho, pessoas que te levam para o mau caminho. Atitudes que te levam para o bom caminho, que te levam para o mau caminho. Você precisa saber que realmente há decisões, há coisas que fazemos, que podem acabar nos afastando de Deus a cada dia mais. E se você quer, de fato, ser fiel a Deus, servir a Deus de forma genuína, não tem como você continuar do mesmo jeito que você estava. Você precisa mudar. Você precisa chegar, olha, a gente está fazendo errado até agora, acabou. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito, a gente às vezes erra. Né? Eu já falei para os irmãos aqui, eu lembro que, eu vou encerrar mesmo. Em 2007 eu morava junto já, né, com a minha esposa, quando eu comecei para a igreja, e era minha namorada na época, tinha até filho. E então um dia eu ouvindo a pregação, 7 anos juntos já, 7, e eu enrolando ela. Eu falei para ela assim, e ela 7 anos pedindo para casar comigo, e eu duro, difícil. Então, ouvindo uma pregação, ouvindo o evangelho, eu vi, puxa vida, eu quero ser fiel a Deus, mas não quero abrir mão de uma vida íntima temporariamente. Então não quero ser fiel a Deus. Quero ser fiel aos meus prazeres. Eu fui e falei para ela, tem que parar com esse negócio aqui, vamos casar. Dá um jeito. Tadinha, né? Minha esposa meio morena, ficou até branca, né? Que eu falei isso pra ela, você quer casar? Quero. Vai logo em cima de ideia. Eu não falei não. E é óbvio, né? Teve um tempo depois, mas é de suma importância que nós venhamos a tomar atitudes que mostrem de fato a nossa fidelidade a Deus. Porque a nossa fé, que é algo abstrato, é materializado através das nossas obras e daquilo que fazemos. Amém, meus irmãos?